Olá, alunos do 8º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Isso mesmo, fazia tempo que a gente não se via, né? Mas voltamos com um tema novo, com uma aula nova. Eu sou a professora Juliana e estarei aqui com a professora Mara. Olá, bom dia, 8º ano. Tudo bem com vocês? Aos professores que estão nos acompanhando. E hoje damos início a habilidades novas, não é, professora? Vamos falar de assuntos novos também. E a família que acabe e aproveita assistindo as nossas aulas. Peço para que vocês interajam, para que deixe a nossa aula mais rica com os conhecimentos prévios de vocês, com perguntas, se vocês tiverem, mas que vocês falem com a gente. Tá bom? Então, a gente vai usar bastante o chat, né, professora? Bastante, olha, eu estou de olho aqui através de 2 locais, 2 instrumentos, para tentar acompanhar tudo que vocês enviarem. Exatamente. Então, hoje nós vamos falar sobre lutas do mundo, né? E vamos dar um foco aí em uma das lutas, que é o judô. E eu tenho como objetivos para essa aula que vocês conheçam a história do judô, que vocês identifiquem a importância da saudação nessa luta, experimentem alguns movimentos da saudação. Então, é muito importante que vocês, o que aprenderem sobre o judô, guardem aí para que a gente depois, ao longo do estudo de outras lutas, para que a gente possa ver e compará-las, não é, professora? Isso aí, mas não se preocupe que vocês não vão socar ninguém, fazer nada. Nós vamos entender a essência do judô. E a essência do que nós chamamos de luta, né? Tá bom? Não se preocupem. Vamos lá. A princípio, eu lanço para vocês uma pergunta. Cortesia, respeito e amabilidade, como tudo isso está representado na prática do judô? Então, novamente, cortesia, respeito e amabilidade. Como tudo isso está representado na prática do judô? São questões que nós vamos desenvolver ao longo da nossa aula, dessa e da outra, onde nós trataremos, né, das lutas, e que são a essência, como a professora Juliana falou. Tá bom? Exatamente. Olha, tem uma aluna aqui, a Maria Luísa, que ela disse que ela fez 8 anos de judô. Maria Luísa, você então hoje é nossa colaboradora oficial. É isso aí. A gente te convoca para ser nossa ajudante, assistente, combinado? Exatamente. Vamos fazer de conta que a gente está lá na escola, né? E aquela aluna que até a gente coloca para demonstrar para os colegas, porque tem a vivência a vivência do esporte, né? Então, ó, chega aí com a gente. Entre os chats, alguns eu vou dar pausa, outros eu vou deixar aberto para que a gente faça essa movimentação de conversa. Esse eu vou deixar fechado. Vocês terão 2 minutos para me responder. Você já teve a oportunidade de praticar alguma luta? Se você teve, qual? Você conhece as regras específicas de alguma luta? Se sim, quais são elas? Eu sei que não dá tempo de responder tudo, né, professora? Mas vão colocando aí, tá bom? Em 2 minutos nós voltamos.
Muito bem, galera. Vocês estão participando bastante e a gente gosta dessa interação, que a gente se sente mais próximo de vocês, mesmo estando longe, né? Vamos lá. A Jennifer e o Didier disseram que são faixa amarela no judô. Então, temos mais alunos aí que já vivenciam esse tipo de luta, né? Que praticam o esporte. E enquanto vocês estavam, né, colocando as interações, a Juliana falou que muitos responderam que não. Exato. E nós entendemos isso. A luta não é um esporte praticado por todo mundo e conhecido. Eu também nunca pratiquei, né? Nunca fui uma praticante de uma luta. Mas é por isso que a escola, ela entra com um papel importante e fundamental. Aí. E aí é onde eles aprendem que educação física, às vezes, não é só jogar bola na quadra. Porque teve um aluno aqui que falou assim, educação física em casa, que graça tem? Aprender. Tem conhecimento. Eita, não combinamos. E é exatamente isso. Então, o papel importante que a escola tem é de mostrar para vocês a diversidade. Então, quando a gente hoje vai aqui tratar de luta, nós vamos trazer o judô, nós vamos trazer uma outra depois, para que vocês conheçam a essência, para que vocês entendam e, de repente, passem a gostar desse tipo de atividade. E procurem outras que tem. Não existe só o judô e a outra que nós vamos mostrar aqui nessas nossas aulas, tá? Mas o importante é que você tenha conhecimento e consiga entender a essência de luta. Porque quando nós estamos aqui, a escola se propõe a falar com vocês sobre luta, não é aquela que a gente já pensa na cabeça. O que a gente vê na nossa cabeça? Guerra, conflito? Não, gente. A luta como essência, com os seus princípios. E aí, isso aí. A Vitória disse que ela luta ainda jiu-jitsu. E que a regra, né, porque eles fizeram bonitinho, eles colocaram número 1 e número 2. E aí ela falou que sim, respeito e disciplina. Qual é o nome dela? Desculpa. Vitória. Vitória, nós vamos falar dessa luta também aí mais pra frente, tá? Não conta os segredos depois. Mas aí é porque ela convida todo mundo para assistir. Isso aí, então, galera. olha só, exatamente, você está certa, tem princípios. E vocês, então, que praticam, podem ser aí os nossos ajudantes em proporcionar uma discussão virtual. Conversa com seu professor, com a sua professora, hein? Que tal propor esse assunto de forma virtual e você que tem propriedade para falar, porque você pratica, ajudar aí os colegas, não é, Ju? Isso aí. Olha, tem a professora Marília de onde que ela é aqui, ó? Tem um monte de professor colocando aqui no chat que estão de olho. Obrigada, professora. Essa aula é feita para ajudar, para colaborar a vocês e ensinar para os alunos. Obrigada pela presença aí dos professores. É isso aí. E alguém colocou mais das nossas perguntas? A Carla falou que ela é karateca. Nossa, Carla, então você luta karatê, parabéns. E, assim, é uma luta que é bacana de se estudar. A gente vai trabalhar isso aí num outro ano. Isso aí. Tem um professor aqui falando que ele faz taekwondo. Olha, professor, fica ligado também nas aulas do nono ano. Eles estão... Olha eu convidando. Volta na aula do nono ano. Volta. Vai lá, assiste lá. Assiste lá. O Marco Alexandre falou que está parabenizando a gente pela aula. E então, calma aí. Vamos seguir? A Ana Luísa, tá em Kendo e box. Gente, assiste a aula do nono também, não custa, é cultura. Vamos lá? Vamos entender o que são lutas? As lutas evidenciam as disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa originadas ao corpo do adversário. Mas já adianto para vocês, esse significado de lutas, ele tem a questão do respeito em primeiro lugar.
Tá? Então, quando a gente fala desarmar o adversário, é naquele momento. E mesmo assim, utilizando aquilo que a sua luta, com as suas próprias regras, disponibiliza. Porque não é um vale tudo que depois a gente vai falar também num outro ano lá na frente. No caso dessas que a gente vai trabalhar aqui no 8º ano, que hoje a gente começa pelo judô, ela tem as suas regras, ela tem o seu princípio. E durante essa tentativa de imobilizar, desequilibrar, de atingir, é sempre com muito respeito, né? Vamos lá, professora? Olha, tem muita gente colocando agora box, viu? Muita gente falando que pratica o box e a Maria falou Kung Fu. Então, olha só, surgiram vários. Então, assim, olha como é que o nosso repertório, como os nossos alunos têm conhecimento prévio das coisas, sim. E é interessante. Então, mais uma vez, eu promovo, já conversa com o seu professor de fazer o debate virtual aí sobre lutas do mundo. Isso aí. Dessa forma, além das lutas presentes nos nossos contextos comunitário e regional, podem ser contempladas aquelas brasileiras, bem como as de diversos países do mundo, como o judô, aikido, jiu-jitsu, muay thai, boxe chinês, esgrima, kendo, kenjutsu, entre outras. Nossa, Ju, eu me perdi, para falar a verdade, com tanta luta. Isso aí, tem bastante. A variedade para você escolher aquela que se adequa mais ao seu gosto, ao seu estilo. Então, você entendendo hoje o princípio do que nós queremos passar para vocês sobre luta, vale a pena você investigar um pouquinho sobre cada uma delas. Claro que a gente não tem aqui o tempo para desmembrar e falar de uma a uma para vocês, mas nós vamos tentar, tá bom? Judô. Então, vamos lá. Ju, nós temos como entendimento que seja caminho e do suave. Eu vou falar agora para vocês da história do judô, que a gente entende que é caminho suave. O Taikenoshi Ryu, gente, se eu não falar direito, então, né? essas palavras aí não estão te ajudando na aula. Não estão me ajudando na aula, mas vocês perdoam, né? Se alguém souber falar aí direitinho, avisa. Parece a leitura na escola, né? Quando aparece aquela aí, o aluno... Tá bom. Então, vamos lá. Voltando, o Taikenoshi Ryu, estilo de arte marcial, Koryu, em japonês, é considerado uma das origens do Jujutsu japonês. Por sua vez, o judô deriva do Jujutsu, técnica marcial, jutsu em japonês, que usa nada mais que o próprio corpo no ataque e na defesa pessoal. Gente, a imagem dos dois lutadores, quando a gente vê nessa imagem que eu proporcionei aí enquanto eu fazia a leitura, quando nós vemos lá nas competições olímpicas, essa imagem ela é bem representativa, bonito, né? É bonita, é um respeito. Apesar de ser luta, e a gente pensa, a luta é briga, não, é um respeito. Exatamente. Isso é legal, né? A gente parte, quem fez aí, quem já praticou alguma luta, eles ensinam muito onde e como deve ser usado. Exatamente. E isso é importante vocês terem noção. Professora Mara, já que eu já me intrometi na aula, o Matheus está falando assim, eu sempre falo e ninguém manda um oi para mim. Matheus, oi, beijo. Oi, Matheus, tudo bem com você? Então, bora participar da aula e continua mandando seu chat, nós vamos falar sim, tá bom? Prosseguindo o judô. O mestre Jigoro Kano fundou o judô em 1882 com o Instituto Kodokan. O termo Kodokan é formado por 3 ideogramas. Ko, que significa palestra, estudo, método. Do, caminho ou via. E kan, instituto. Dessa forma, Kodokan significa um lugar ou um instituto para estudar o caminho. Os ideogramas selecionados para o ensino e formação do judô deixam claro a intenção de Jigoro Kano criar um espaço voltado ao caminho do. Então, até o nome, né, Juliana, essa questão desses ideogramas, eles são representativos. Tá? Esse material ele está lá no nosso material da escola, professores podem utilizar para passar para os alunos, tá? Continuando.
Jigoro Kano não somente fundou um dos mais conhecidos esportes do mundo, mas também desenvolveu uma filosofia baseada no princípio Ippon Shobu, luta pelo golpe perfeito, e um código moral. Jigoro Kano pretendia que, com o judô, o praticante iria dedicar-se integralmente desenvolvendo o físico, a mente e o espírito. Então, Juliana, nesse caso, a formação ela tinha um objetivo, né, em que se trabalhasse físico, mente e espírito. Assim como se pretende nas outras lutas, e aí a gente vai vendo o que tem de semelhante e o que não entre elas. Tá? Então, esses trabalhar o corpo como um todo. Não tem como desmembrar, né, professora? O físico da mente e ali do espírito para esse tipo de luta. Junto, né? Tudo... Se colocarem algo sobre o judô, os alunos praticantes, professores, família. Tem bastante professor falando que ele também é professor de judô, de judô. Viu? É legal a participação de vocês aí, de repente consegue até responder algumas perguntas que a gente passa despercebida aqui no chat. Tá bom? Obrigada. Vamos lá. Jigoro Kano. Jigoro Kano cria uma arte marcial e uma modalidade esportiva que não se restringe ao vigor físico do praticante. O judô estende-se a todos, os homens, mulheres, crianças, idosos de qualquer idade, altura e peso. Então eu te pergunto, professora, assim como eu pergunto para vocês, tem restrição para praticar o judô? De acordo com as nossas leituras? Com a nossa leitura? Né, galera? Não tem. Pode ser homem, mulher, alto, baixo, não importa, né? Porque nós temos alguns esportes que têm uma característica, né? Que a pessoa tem que ser, por exemplo, no vôlei, a pessoa tem que ser alta. A gente parte de um princípio que os mais altos vão sair-se melhores jogando vôlei. Mas na luta, no judô em específico, não tem. Então, aproveitem. Né? E... Por exemplo, mas eu sou muito pequeno para praticar judô. Se a família tiver condições, né, às vezes temos os cursos que são oferecidos pelas prefeituras, cada um aí vendo a sua realidade. Eu sou muito novo, não tem idade. Podemos começar lá de pequenininho. Mas eu já estou na idade adulta, quero praticar judô. Vamos atrás, vamos procurar, todos podem. Tá certo? Se houver as restrições por causa de médicos ou alguma coisa que impeça, procure a ajuda de um profissional do judô e saiba realmente se isso é impedimento para que você realize, tá? Porque o esporte ele pode ser vivenciado por todos. Como disse no texto, criança, adulto, sem problemas de altura, de peso, homem, mulher, da forma que quiser. E é só procurar um profissional que vai saber te direcionar, né? E claro, esse tipo de luta, ele tem que ser praticado por profissionais, tem que ser ensinado por profissionais mesmo. Isso, né? E eles são capacitados para falar, olha, em tal idade, esse é o objetivo que eu quero, né? A gente não pode achar que, eu tenho 8 anos e já vou virar mestre. Não, cada coisa na sua idade, né? Eles vão colocando, vão ensinando de acordo com o seu nível de conhecimento, aprendizado anterior e a sua idade. E o desenvolvimento, Exato. né? Então, as etapas, elas têm que ser cumpridas. Coisas da base têm que serem aprendidas. Então, procurem o profissional e você vê se consegue se adequar. É o que eu digo, na escola nós estamos passando a forma de conhecimento para vocês. Claro que aí a gente traz um profissional para mostrar uns movimentos para vocês, né, para a gente fazer alguma coisa, mas a parte profissional mesmo ali, é interessante que você procure o profissional para te dar encaminhamento ao esporte, se assim você preferir, né, usá-lo como luta. Na escola, gente, ela tem essa nossa contextualização mesmo, o conhecimento, a vivência dos movimentos, o aprendizado ali do básico. Tá bom? Do que é importante para que você saiba e aprenda sobre o judô. Vamos lá. E o judô no Brasil, professora Juliana? Vamos com eles? Como que apareceu, né? Vamos lá. Segundo a Confederação Brasileira de Judô, a CBJ, a imigração japonesa foi um dos principais fatores da implementação do judô no Brasil.
A presença de lutadores profissionais de diferentes escolas de jiu-jitsu japonês no país ajudou o desenvolvimento do judô brasileiro. Tá? Então, a CBJ ela regulariza e faz os lutadores profissionais de diferentes escolas, sempre regulamentando a luta, né, na sua parte de esporte mesmo. Continuando sobre o judô no Brasil. No Brasil, o judô estabeleceu-se inicialmente sem instituições organizadoras. Somente nas décadas de 20 e 30 do século XX, as práticas de judô e kendo organizaram-se com a chegada de imigrantes japoneses no país. Então, ela realmente começou a se enraizar aqui na década de 20, de 30, tá? Sempre vindo com a... quem trouxe foram os imigrantes japoneses, né, professora? Tem alguma coisa? Pode me parar. Eu sinto falta da conversa. Né, dos alunos levantando a mão, né? O Cauê falou que ele é faixa preta em Taekwondo, muito bem. E a Letícia falou, o idoso pode? Pode, Letícia. Procura, se você conhece alguém que queira, né? Ou se for mesmo por curiosidade, procura um profissional, entre, pesquisem em sites confiáveis, para que você veja que pode sim, pode sim. Isso aí. Galera, ó, eu estou acompanhando aqui o chat. Deixa eu dar um avisinho aqui rapidinho. Cuidado com telefones celulares expostos. Né? Não divulguem o número de vocês, é algo pessoal. Passem para quem vocês querem, para quem vocês gostam, tá bom? Cuidado que existe muita maldade no mundo aí. Mas assim, da maneira geral, é muito legal ver o quanto tem de praticantes de luta. Então... E das mais diversas. E às vezes, até assim, eu pratico judô, mas ninguém nunca tinha me explicado tão a fundo. Então, é legal vocês aprenderem, né? Essa questão do conhecimento que a gente sempre bate na tecla com vocês. E na escola, né, num retorno, quando voltarmos, ou se tivermos a oportunidade, vê lá com o professor se dá para fazer esses movimentos que tem no material de vocês, né? Algo que de uma forma bem lúdica a gente consiga aprender, vocês experimentando os movimentos, né? Isso. Lembrando que é escola, né, gente? Isso. E aí faz parte do nosso currículo, né? Exatamente. Então a vivência estará presente aí na aula. Então vamos lá. Vamos conhecer um pouco do professor Sensei que estará conosco nessa aula. Já de antemão, eu agradeço o professor e Sensei Aldrin, que foi assim de uma gentileza quando eu convidei para falar um pouquinho aqui do judô. É um profissional dessa luta e ele, com todo carinho e respeito, direcionado a vocês, alunos, ele fez esses vídeos para a gente, sabendo que eram alunos de 8º ano e fez com muito carinho. Então, ele vai contar um pouco, ele vai falar dele, na história do judô, da vida dele na história do... Então, legal. Assim, vamos acompanhar o passo a passo e a gente assiste o vídeo, eu volto com a professora Juliana, a gente conversa um pouquinho. E a gente vai levando nessa sequência, tá bom, professora? Fechou, vamos então, lá. Professora Aldrey, que eu falei da aula, horário certinho. Muito obrigada. Espero que você esteja assistindo e já agradeço, né? Muito a Educação obrigada. Física agradece aí a sua contribuição. Vamos com o professor e Sensei Aldrin. Olá, pessoal. Meu nome é Sensei Aldrin, tenho 46 anos, pratico judô há mais de 30 anos. Sou filho de um Kodansha, que é o faixa coral de judô, 6º grau de faixa preta. Meu pai se chama Sensei Toninho. Alguns acho que pode até conhecer, quem pratica a arte, né? Eu sou formado em licenciatura, em bacharel em Educação Física. E hoje eu venho estudando a minha primeira pós-graduação em DEA. O DEA o que é? É o distúrbio de espectro autista, para pessoas que têm uma pequena deficiência, né? Então vamos trabalhar essa parte para a inclusão de todos aqueles que estão próximos de nós, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o judô com vocês, tá? Tirar algumas dúvidas, naquilo que for possível, vou dar uma pequena explicação de onde veio o judô
e do cumprimento. O pessoal cumprimenta, tá? O cumprimento é uma coisa que fica muito naquela dúvida de religião, que não tem nada a ver. E daqui a pouquinho eu explico para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vocês conheceram o professor, ele falou da sua formação, ele é profissional e também formado em educação física, e hoje, eu conversando com ele também falou aí um pouquinho para vocês, ele trabalha com alunos de espectro autista e começou a desenvolver a sua tese ali para esse vínculo, né? E a professora Juliana me disse que perguntaram sobre... Se o deficiente físico... Deixa eu até falar, a Laila, mas outros alunos perguntaram, mas e o deficiente físico? Porque a gente falou que é para todos, né? Para todos. Se é para todos, a gente tem que englobar todos. Nós falaremos... Qual é o nome do aluno? A Laila. Laila, nós falaremos dessa questão nas próximas aulas, mas eu já quero deixar para você aí de que é possível sim. Quando nós falamos que é para todos, existe aquela questão da adaptação. Então, no outro bimestre, nós falamos ali dos esportes adaptados para o vôlei. Assim como os esportes de quadra, né? De quadra. E então, é possível sim. E é o que eu disse, precisa procurar o profissional e adequar-se, né, a deficiência, ou por que ela está perguntando se pode ou não. Exato. Né? Tem mais alguma coisa? Então, vamos lá. Vou passar vocês para o vídeo 2, onde o professor ele já deu a deixa, que ele vai falar sobre o cumprimento. Tá? Então, prestem atenção e na volta a gente conversa um pouquinho. Vídeo 2, por favor. Olá, pessoal. Agora vamos falar sobre o judô, né? O judô, nosso grande fundador do judô foi o sensei Jigoro Kano. Jigoro Kano nasceu no dia 28 de outubro de 1860 e ele faleceu em 1938, certo? Aos 17 anos de idade, Jigoro Kano alugou um quarto numa biblioteca em Tóquio, lá no Japão. E o que ele fazia? Ele estudava lá, nesse quarto, onde ele alugou, e ele treinava lá também. E à noite lá virava um dormitório. Então, quer dizer, ele estudava, praticava e dormia no mesmo lugar, né? Olha que essa pessoa fez pelo esporte, né? E como que ele começou tudo isso? Na época pós-guerra, né, eles vinham praticando as artes marciais, uma mais conhecida como o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, vou falar bem claramente assim para vocês terem mais noção, né? Não vou colocar muita coisa em japonês, né? Vou colocar mais português para vocês entenderem. O jiu-jitsu tradicional, jiu-jitsu, tá? O pessoal confunde um pouco aí. Tá? Então, o jiu-jitsu, ele faz as 3 fases da luta. A parte traumatizante, desequilibrante e solo, né? Então, a parte traumatizante seria a parte de socos e chutes, né? A parte desequilibrante seria a parte do judô, né? De arremesso as pessoas ao solo, né? E a parte de solo, que é conhecido hoje como jiu-jitsu, né? Então, ele pegou essa parte técnica de solo e aperfeiçoou. E foi estudando, né? Estudando, até que ele conseguiu fundar uma escola, né? E se chamava Kodokan. A Kodokan, ela já formou, na época, 6.000 atletas, né? É uma das mais reconhecidas existentes até hoje. 6.000 naquela época de Jigoro Kano, né? Em apenas alguns anos ele já tinha mais de 6.000 atletas, né? E isso vem nos mostrar que o judô é uma luta mundialmente conhecida, tá? No Brasil é onde se ganha mais medalhas olímpicas, né? O esporte que mais nos dá medalha nas Olimpíadas é o judô, né? O judô
ele nos vemos com um respeito mútuo, né? Onde quem ensina recebe muito de quem está aprendendo, né? Porque eu não consigo ensinar se não tiver ninguém ali comigo no momento. No caso, eu tenho que fazer o golpe nele e ele tem que fazer o golpe em mim, né? E como que eu vou saber se esse golpe está certo, né? Então, quer dizer, em dupla seria o mais perfeito. Então é um respeito mútuo. Eu ensino e você me ensina, né? Então, eu faço o golpe em você, você me corrige, né? Você faz o golpe em mim, eu posso corrigir, né? O judô é o caminho da suavidade, né? Isso que significa judô, caminho da suavidade, né? Jigoro Kano nos deixou esse ensinamento. Hoje, um dos melhores esportes que eu conheço, né? Muito respeitoso, né? Trabalhamos em escola com crianças, tanto que não tem violência no esporte. É um esporte muito praticado aqui no Brasil, tá? E espero que vocês tenham gostado desse pequeno trechinho que eu falei sobre o judô para vocês, tá bom? Um abraço. Então, é isso aí, caminho da suavidade. Ele falou da vinda do judô, ele explicou da forma resumida, né, de toda a minha leitura, mas nada como ouvir realmente a pessoa que vivencia o judô com tanta propriedade, tá? E agora sim, a gente vai lá no cumprimento, tá bom? É porque o vídeo foi uma sequência e como ele fez várias apresentações para vocês, então vamos lá ao próximo vídeo. Agora a gente vai falar sobre os cumprimentos do judô, tá? Os cumprimentos do judô, eles são realizados com o efeito de uma forma de agradecimento, tá? De concentração. É uma tradição que pode ser preservada, porque além de diferenciar o judô dos outros esportes, de uma forma de disciplina, né? Ao contrário do que muitos imaginam, algumas pessoas pensam que tem a ver com religião, né? E não tem a ver com religião. Não se trata de um esporte que não tem nenhum tipo de descrição com ordem política, com religião, com raça, com preconceito. Não temos nada disso, né? O cumprimento ele é realizado sempre no início da aula, né? Por agradecimento de podermos estar praticando o judô com respeito e a crença do seu fundador, né? Jigoro Kano, né? É feito sempre em sua memória essa saudação. Sempre cumprimentamos, no caso tem a foto dele, né, no altar ou numa parede, cumprimentamos ou em pé ou de joelhos, né? E no final da aula cumprimentamos novamente, sempre por estar ali conosco, nos ensinando, deixando seus ensinamentos. Estamos ali agradecendo o que recebemos de ensinamento e ao que passamos. Por isso que é um respeito mútuo entre nós, atletas do judô. Tá? Espero que esclareça um pouco essa parte de cumprimento e vou mostrar para vocês os dois cumprimentos que fazemos, tanto em pé, tá, como o de joelhos, tá ok? Então, vamos lá. O cumprimento é uma forma de respeito, como ele disse, e aí eu vou passar um trecho do que é a saudação, né, como ritual do judô para vocês. Vamos lá. A saudação é um ritual regido por cortesia, respeito e amabilidade. Também é uma demonstração de respeito para com o mestre e os adversários em competição. Então, quando nós falamos da saudação como um ritual, nós queremos que vocês entendam que é só realmente por sinal de respeito ao mestre ou respeito com aquele que você vai fazer a luta, tá certo? Que ela não seja levada a outros pensamentos. Ela é idealizada como respeito no início da luta, tá bom? E agora nós vamos ver
mais 2 vídeos e eu gostaria que vocês levantassem e fizessem com o Aldrin, com o Sensei Aldrin, e praticassem esses 2 movimentos de saudação que ele falou, tanto de pé quanto sentado. Vamos lá? Olá, agora vamos fazer nosso cumprimento em Senzá, ok? Mãos na coxa, costa ereta, tá? Fazemos esse movimento para frente com a mão nessa posição, ó. E retornamos à posição inicial. Então seria Skei, posição, Rei, cumprimente, certo? Voltamos à posição de Senzá e retornamos em pé do mesmo modo que ficamos de joelho, ok? Vamos lá, cumprimento em Senzá, foi isso que ele disse e depois a gente pode aprofundar aí, não é, professora Juliana? Temos um outro tipo de comprimento, então ele fez o comprimento abaixado, né, que é o que a gente fala de sentado, e tem mais um para vocês experimentarem e vivenciarem com ele. Vamos lá? Então, pessoal, agora vamos fazer o nosso comprimento Hitsu, tá? Hitsu seria em pé, as mãos posicionadas na lateral do nosso corpo. Conforme nós vamos inclinando o nosso corpo para frente, nossa mão vem deslizando na coxa até próximo do joelho, tá? E retornamos. Os calcanhares sempre unidos, tá? E cumprimentamos Skei, Rei. E retornamos à posição inicial, ok? Agora eu vou mostrar o outro, que é Senzá, de joelhos, tá? Então é isso, agora treinamos o Senzá. Pessoal, peguem lá depois o vídeo e treinem aí os cumprimentos. Mas o mais importante para a gente é que vocês entendam o porquê dessa saudação, tá bom? As saudações, reis, inicial e final, são momentos especiais num treino de judô. Requerem o máximo de respeito e atenção dos participantes, pois é por meio dela que expressamos um respeito profundo aos nossos companheiros. Professor, alguém colocou aí sobre a saudação ou eu continuo? Pode continuar. Então vamos lá, galera. A saudação é um ritual praticado em todos os lugares onde é ensinado o judô, sendo a demonstração de respeito para com o mestre. Também é realizada nas competições como forma de respeito para com o adversário. Então, gente, assim, ó, o que nós prezamos aqui é que vocês realmente agora consigam falar dessa importância da saudação, tá? E entendam que, como em qualquer outro esporte ou em qualquer outra luta, tem os seus princípios básicos aí. E esse do judô, com as 2 denominações feitas pelo sensei, da qual eu não vou me cansar de agradecer. Perguntaram o nome dele. Fala o nome dele de novo, professora. O nome dele é Sensei Aldrin, tá? E eu vou avisando vocês que vamos chegar ao final da nossa aula, já deixando o gostinho para a próxima. Vamos continuar com lutas, tá, professora? Falaram da saudação aí? Pessoal, cadê vocês? Ah, professora Mara, eles deram uma viajada aqui no final. Não, então não me conta. Deixa eu retomar. Não, é segredo nosso, tá, galera? Então vamos lá. Falamos da história do judô no mundo e Brasil. Então, eu contei ali para vocês como que foi o surgimento do judô, como ele chegou aqui no Brasil. Depois o sensei reforçou. Falamos sobre a saudação, que ela é uma forma de respeito no início e no final da partida, tanto com o mestre quanto do que com o participante, aquele que você está lutando. E vocês fizeram a vivência das saudações Senzá e Hitsu. Pessoal, de coração, eu agradeço a participação de vocês, deixando o gostinho para a próxima aula da semana que vem, Lutas do Mundo, ok? Não percam. Obrigada por estarem aqui conosco mais uma vez. A aula é feita com muito carinho para vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. A
escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.